Bom dia, Carla, tudo bem? Estou aqui fixando o texto que a gente vai estudar hoje. Que bom que você está aqui. Bom dia, Eliane. Bom dia, paz do Senhor. Bom dia, pastora Edna. Que bom. Bom ter vocês aqui. Bom estar diante da palavra do Senhor, diante da presença dele. Tudo bem, irmã Alda Lemos? Como é que tá aí? Nas terras de Roberto Carlos, como é que tá tudo aí? Tudo bem? Que Deus abençoe muito a irmã aí, de todo o coração, que bom. Bom dia, irmã Zilda, bom dia, Juliana, Milhomem, Eduardo aqui também. Que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, esteja sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações. Bom dia, Ana, bom dia, Laíre. Bom dia a todos os que estão entrando. Se você quiser, você pode convidar seus amigos, familiares para estarem conosco aqui nesta manhã, buscando mais da presença dele através de sua palavra. A gente conhece Deus através da palavra dele. Ele escolheu um caminho para o conhecermos mais, e esse caminho é a palavra. Aliás, palavra que se encarnou, o próprio Cristo, a palavra de Deus, o verbo de Deus. E Deus inspirou profetas, apóstolos que compusessem, escrevessem textos que são sementes. É a própria palavra de Deus, é o próprio Deus falando aos nossos corações. Como é bom estar diante da palavra dele, ouvindo os próprios lábios do nosso Senhor. Não é verdade? Eu queria ler então com você Marcos capítulo 11, do 27 ao 33, para juntos pensarmos o que esse texto, que essa semente tem a nos abençoar nesta manhã. Bom dia, Renata, bom dia, Dulce Silva, Laisa, que bom ver vocês aqui. Eu leio para vocês então o texto que eu já fixei, Marcos capítulo 11, do 27 ao 33, diz assim a palavra de Deus. Então regressaram para Jerusalém. E andando ele pelo templo, mais uma vez, essa observação ela é importante. Jesus está na ambiência do templo. Ele está ali ensinando, confrontando em amor, mas confrontando na ambiência do templo. Vieram ao seu encontro, observem, os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos. E lhe perguntaram: com que autoridade fazes estas coisas? Ou, quem te deu tal autoridade para as fazeres? Jesus lhes respondeu: eu vos farei uma pergunta, respondei-me, eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João, preste bem atenção, era do céu ou dos homens? Respondei. Eles discorriam entre si. Se dissermos do céu, dirá: então por que não acreditastes nele? Se porém dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideravam a João como profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhes disse: nem eu tampouco vos digo com que autoridade faço estas coisas. Vamos falar com Deus? Estou vendo aqui o Antônio Brum, Beth. Vamos fazer uma oração. A Graça aqui também. Vamos falar com Deus? Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque ela é lâmpada para os nossos pés. Ela ilumina o nosso caminho. Somos gratos, Deus, e pedimos mais uma vez nesta manhã que o teu Santo Espírito seja intérprete. Que a tua palavra chegue aos nossos corações, confrontando-os, abençoando-os, ensinando-os, que os nossos corações acolham, Senhor, pela fé, a tua palavra que é verdade. No nome de Jesus. Amém. Observem comigo o que diz o verso 27. Jesus e os seus discípulos regressaram ao templo. Mais uma vez a cidade de Jerusalém,
mais uma vez na ambiência do templo, e nós estamos observando que nesta ambiência do templo, Jesus vai desenvolvendo os seus ensinamentos. E é interessante porque enquanto ele estava andando no templo, diz o Evangelho de Marcos, e os Evangelhos de Mateus e Lucas, já dizem que ele estava ensinando. Então, enquanto ele estava ensinando, andando no templo, transmitindo os valores do reino que ele mesmo inaugurou com a sua pessoa, com os seus gestos, suas palavras, veio ao seu encontro uma delegação, sim, da cidade de Jerusalém. Uma delegação de representantes dos grupos especiais que compõem o Sinédrio. Se você não sabe, vai saber agora, o Sinédrio é a mais alta instituição judaica. Os principais sacerdotes, escribas, anciãos compunham essa alta corte. Então veja, um grupo vai ao encontro de Cristo, dessa alta instituição judaica, para fazer algumas perguntas a Jesus. Veja, a reação do Sinédrio é uma reação imediata. Não deve ter sido fácil, nós já estudamos isso nesta semana, não deve ter sido fácil para o Sinédrio ouvir o ensurdecedor: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês tornaram esta casa em um covil de salteadores, em um lugar de comércio, de interesses escusos. Não deve ter sido fácil, ensurdecedor, eu diria, ver os gestos proféticos de Jesus derrubando as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas. Não foi fácil, a reação foi imediata. Um grupo do Sinédrio vai ao encontro de Jesus, e lá no templo, esse grupo especial faz duas perguntas importantes. Eles perguntam a Jesus: com que autoridade fazes estas coisas? Com que exousia, expressão grega, autoridade. Aliás, o próprio Cristo diz: foi-me dada toda a autoridade. Com que autoridade? Ou quem te deu a autoridade para as fazeres? O Sinédrio então vai em direção a Jesus, os principais grupos, anciãos, os principais sacerdotes, escribas, vão até Jesus para perguntar: quem te deu autoridade para as fazeres? E é interessante porque, ao invés de responder rapidamente, Jesus, seguindo um costume rabínico, propõe uma contrapergunta. Isso aqui é muito interessante. Ele propõe uma contrapergunta, seguindo um costume rabínico. Aliás, eu diria, seguindo o costume dele mesmo, porque ele sempre lançava contraperguntas. Eu não sei se você se recorda, mas eu posso recordar a você, em Marcos capítulo 2, verso 9, ele também faz uma contrapergunta. Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Uma contrapergunta. Uma contrapergunta aos religiosos que eram contrários à cura daquele homem, que estavam perguntando coisas menores. O que é mais fácil? Porque eles diziam: bem, ele está blasfemando, ele não pode dizer estão perdoados os teus pecados. Jesus lança uma contrapergunta. Não sei se vocês se lembram, mas lá no capítulo 2, verso 19 de Marcos, ele propõe uma outra contrapergunta: podem porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Porque eles diziam: bem, os discípulos de João Batista jejuam, os discípulos dos fariseus jejuam, mas os seus discípulos não jejuam. Jesus lança uma contrapergunta: eles podem jejuar enquanto estão com o noivo? Enquanto estão na festa? Contraperguntas que desarmavam as perguntas, a astúcia daqueles que queriam provocar, sim, o próprio Jesus e o reino que ele estava inaugurando.
Eu não sei se vocês se lembram também, no capítulo 3, verso 4, Jesus lança uma outra contra-pergunta. É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? E diante dessa contra-pergunta, eles ficaram em completo silêncio. Contra-perguntas que Cristo lançava para desarmar a religiosidade, sim, a postura mesquinha daqueles religiosos que fanatizaram leis ou fanatizaram uma interpretação venal da lei. Jesus lança contra-perguntas. Ele pergunta aqui nesta situação: o batismo de João Batista, preste bem atenção, porque eles perguntam: com que autoridade você está fazendo tudo isso? E aí a contra-pergunta de Jesus, diante da pergunta do sinédrio, desse grupo especial, dessa alta corte judaica, bem, me respondam, o batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei. Uma contra-pergunta interessante. E veja, não era uma estratégia evasiva de Cristo. As contra-perguntas rabínicas e as contra-perguntas de Jesus conduziam aqueles que perguntavam, sim, à verdade. O que Jesus estava intentando era conduzir a Suprema Corte à verdade das questões. Qual era a verdade? A contra-pergunta é: bem, o batismo de João era do céu ou dos homens? Se eles respondessem que o batismo de João era do céu, eles deveriam assumir o mesmo pacote da verdade. A verdade que João Batista expressou com os seus próprios lábios, porque quando ele olhou para Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. As multidões, a raça de víboras, para a qual ele se dirigia sempre no deserto, ouviu de seus próprios lábios: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos batizo com água, porém ele vos batizará com o Espírito Santo de Deus. Observem, a contra-pergunta de Jesus tinha a intenção clara de levar essa alta corte, o sinédrio, à verdade da questão. A autoridade de Jesus vinha do próprio Deus, que vocacionou João Batista, que proferiu: este é o Cordeiro de Deus. É ele quem tira o pecado do mundo. Eu não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe a sandália. Se não sou digno, eu batizo com água, mas ele batizará cada um de vocês com o Espírito Santo de Deus. Se eles respondessem do céu, eles deveriam assumir que este João Batista, vocacionado por Deus, proferiu estas palavras que diziam: este quem tem autoridade. É este quem tem autoridade. A autoridade de Jesus, a exousia de Jesus, vinha do próprio Deus, era do próprio Pai, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Aliás, como diz Mateus 28, toda a autoridade nos céus e na terra foi lhe dada. Ele inaugurou o reino através de sua pessoa. É interessante, ele tinha autoridade para expelir demônios, para acalmar tempestades, para trazer de volta, sim, trazer de volta mortos à vida. Lázaro, vem para fora. Autoridade para curar surdez. Sim, os paralíticos diante de suas palavras andavam, os cegos diante do cuspe, do barro, voltavam a enxergar. A sua morte trouxe vida a todos nós, a sua ressurreição provocou a ressurreição de todos nós no fim dos tempos, quando Cristo voltar. Cristo tem toda a autoridade nos céus e na terra. Se eles dissessem sim, o batismo de João Batista era do céu, eles deveriam aceitar todo o pacote, toda a mensagem de João Batista. E a mensagem de João Batista é clara:
Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sim, eu não sou digno de desatar-lhe as sandálias. Eu batizo com água, mas ele batizará com o Espírito Santo de Deus. Bem, a contrapergunta fez com que aquele sinédrio, essa alta corte judaica, dissesse: não sabemos. Não sabemos. Eles não poderiam perder a credibilidade no meio do templo. Eles estavam no templo questionando sobre a autoridade de Jesus e eles não podiam responder a contrapergunta, porque isso os levaria a derrocado. Sim, a mais alta instituição judaica mostrou que a sua falta de coragem moral encaixava-se perfeitamente com a condenação que Jesus proferiu no templo. Sim, vocês transformaram a casa de oração para todos os povos em um covil de salteadores. Ou aquilo que ele mesmo disse à figueira, a figueira seca, a figueira amaldiçoada por Cristo: nunca jamais coma alguém fruto de ti. Eu não sei o que você pensa diante desse texto, mas o que eu percebo, aliás, não só nesse texto, mas nas histórias que nós leremos a partir deste episódio aqui, o que eu observo é Jesus desmontando religiosidade. Sim, as cisternas furadas, rotas. Às vezes substituímos os mananciais de vida, os rios que podem fluir do interior da nossa própria vida, quando acolhemos um evangelho, sim, um evangelho de Cristo. O que eu vejo é Cristo desmontando, arrebentando os fundamentos fracos de uma religiosidade vazia, cascas vazias, gestos exteriores sem significado. Cristo, nos confrontos que ele vai desenvolver com toda a religiosidade de Jerusalém, eu interpreto, é Cristo desmontando os castelos religiosos que tanto aprisionam as consciências. O que Deus quer extrair dos nossos corações é a verdade, a essência, não se é em Gerizim ou em Jerusalém. O que Deus quer extrair dos nossos corações é a pureza daqueles que acolhem pela fé seus gestos, sua vida. Quantas vezes a religião nos cega, quantas vezes as religiosidades estão entranhadas em nossos corações, pervertem a fluidez, pervertem a bondade, a alegria de uma espiritualidade espontânea que brota de dentro. Construímos tantas cisternas, construímos tantos gestos exteriores que não significam absolutamente nada. Jesus, a partir deste episódio aqui, está desmontando o sinédrio que ocupa os nossos corações. Sim, há sinédrios que destroem a alegria dos nossos corações, que as religiosidades, que a sequidão, que a religião, que é ópio, sim, que nos aliena, que retira o nosso olhar da história e retira o nosso olhar do próprio Deus, seja desmontado em nossa vida. E que a intimidade, a verdade, a essência brote de uma relação sincera com Deus. Eles estavam diante do próprio Filho de Deus. Interrogavam sobre a autoridade porque não conseguiam enxergar, porque os seus olhos eram religiosos demais. Eles não conseguiam enxergar a autoridade que emanava de uma vida sincera, de um olhar sincero, de um Cristo que saiu da Galileia só abençoando vidas, só curando os enfermos. A Adna está dizendo aqui, verdade, com uma falta de entendimento sobre a diferença entre religiosidade e espiritualidade. Sim,
Nós não podemos viver religiosidade, mas a espiritualidade, a busca, o encontro com Cristo que se faz na vida, que se faz no encontro com os outros. Que Deus, no nome de Jesus, desmonte os castelos frios, gélidos da religião em nossos corações. Que Deus desmonte os sinédrios que às vezes reinam, sim, nos nossos corações. Menos religiosidade, mais Deus. A verdadeira relação com Deus é muito simples. Estou pegando aqui palavras da Ana Festivo, da Graça. Sim, que Deus desmonte o sinédrio dos nossos corações, que Ele arranque o coração de pedra e coloque em nós um coração de carne, um coração cheio de vida, no nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã. Que o Senhor, ó Deus, traga aos nossos corações vida, essência, espiritualidade, relacionamento sincero com o Teu Santo Espírito. Menos religiosidade, Senhor, mais vida, mais relacionamento com o Teu Santo Espírito. No nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. A Gabriela está dizendo assim: se tivermos intimidade com o Pai, a religiosidade não tem espaço. É verdade. Que Deus derrame intimidade nos nossos corações. Deus abençoe muito a sua vida. Deus abençoe o seu dia. Que você possa ir para o seu trabalho cheio da alegria do reino de Deus. Que Deus abençoe o seu coração. Um dia excelente na presença de Jesus. Deus abençoe. Muito bom ver Nilza, Minon, a Renata aqui, Carla, Evelyn. Que Deus abençoe vocês. Um excelente dia na presença de Deus. Até amanhã. Tchau, tchau.